Seja aí muito bem-vindo ao meu canal, Enfermeiro Fabiano Vitoriano, profissão enfermagem. Cuidados de enfermagem com oximetria de dedo. Podemos falar cuidado de enfermagem com oximetria de pulso ou oximetria de dedo. Normalmente a gente chamava muito de oximetria de pulso, né? Oximetria de dedo, o oxímetro é aquele aparelhinho que é colocado no dedo do paciente para poder fazer a leitura da saturação do paciente. Lembrando que a literatura ela diz que a saturação normal de um paciente adulto ela vai variar de 95% a 100%. É importante lembrarmos que o paciente com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tende a saturar menos. Normalmente eles vão saturar menor que 92%. E para eles isso acaba sendo normal. O paciente com DPOC a gente jamais irá ofertar excesso de oxigênio para eles. Na verdade, para nenhum paciente, porque o oxigênio ele é um medicamento e ele também acaba sendo tóxico usado de forma incorreta. Pessoal, então, primeiramente a gente precisa saber por que quando coloca o oxímetro no dedo do paciente, consegue fazer a leitura da saturação. Por que consegue? Porque, gente, quem carrega o oxigênio é a hemoglobina. A hemoglobina, ela carrega o oxigênio para a célula. A hemoglobina, ela se liga com o ferro e ela carrega o oxigênio para a célula. Então, por isso que faz a leitura na periferia, né? Quando a gente coloca na ponta do dedo, engasguei aqui, quando coloca na ponta do dedo do paciente, né? A gente consegue visualizar ali quanto está de oxigênio. Então, existem alguns cuidados de enfermagem muito importantes que nós precisamos ter, porque muitas vezes, eu já vi várias vezes isso em sala de emergência, médico falar que o oxímetro não está funcionando, o oxímetro de dedo, o oxímetro de pulso, que não presta, que a marca é ruim, mas muitas vezes nós que não estamos sabendo operar e lidar com aquele equipamento. Então, o vídeo de hoje ele é muito importante, fique até o final, mesmo que você já tenha experiência, mesmo que você ainda não tenha experiência, fique até o final que esse vídeo é muito importante. Vou falar alguns assuntos e algumas dicas que você vai fazer para melhorar aí a saturação do teu paciente no momento que você for fazer a leitura com oximetria de dedo, tá bom? Gente, muito importante lembrar que o paciente, dependendo da patologia que ele vai estar e também da dose de droga vasoativa, às vezes o leitor ele não vai conseguir ler. Vou citar um exemplo. Paciente com doses altas de drogas vasoativas, como noradrenalina, dopamina, esses pacientes eles tendem a fechar a periferia, principalmente paciente em choque séptico. Se o paciente estiver chocado, gente, tanto o choque séptico quanto qualquer outro choque, às vezes você não vai conseguir na oximetria de dedo ali pegar a saturação do paciente. Por quê? Porque no momento do choque diminui a circulação sanguínea de sangue para a periferia, porque na hora do choque, o que acontece? Os órgãos nobres, eles recebem excesso de sangue e aí a periferia acaba não recebendo o excesso de sangue. Nosso organismo, ele é inteligente, o nosso corpo é inteligente. Então o que ele faz? Ele prioriza oxigenar e levar sangue para os órgãos nobres e a periferia acaba tendo menos quantidade de sangue por conta do choque. Então, aí você não consegue visualizar, né? Você pega um paciente com choque séptico, com drogas altas, ou um paciente que está muito frio, você não consegue. Por quê? Porque fecha essa periferia. O frio, o que faz? O frio ele faz vasoconstrição. Então, fazendo a vasoconstrição, o sangue ele não consegue chegar lá na periferia do teu paciente para você conseguir visualizar no monitor ou no oxímetro de dedo. Então é muito importante aquecermos esse paciente. Sempre aqueça o paciente. Paciente frio, aqueça ele, aqueça o membro e aí você vai conseguir visualizar. O paciente que está com choque, por exemplo, choque séptico, esse paciente ele vai ter que ter o quê? Para a gente conseguir saber como está a saturação dele. Esse paciente vai precisar de uma PAI. O paciente em choque séptico, ele precisa de PAI. Por quê? Porque assim como você não consegue ver a oximetria de dedo nele, você também não consegue fazer glicemia capilar. Por quê? O sangue não está chegando com qualidade na periferia. Se você fizer glicemia capilar, se você espetar ali o dedinho dele e fazer um destro, vai dar ali, ó, vai dar hipoglicemia, porque o sangue não chega até ali, não consegue chegar até ali da forma adequada. Então, esse ponto é um ponto bastante importante. Então, o que nós aprendemos? Nós precisamos aquecer o paciente e paciente em choque séptico, ele precisa do quê? De PAI para poder tanto colher gasometria para saturação,
quanto para a glicemia capilar. Beleza? Até aí vocês entenderam, né? Outra coisa importante, esmalte. Gente, eu já vi várias vezes em centro cirúrgico pacientes indo para a cirurgia com esmalte totalmente errado. Por quê? Porque o esmalte ele impede que o oxímetro de dedo faça a leitura corretamente. Mesmo que apareça uma leitura ali, às vezes não é fidedigno. Eu vou mostrar para vocês aqui uma curva, ó, essa curva aqui dessa imagem é uma curva de uma leitura de oximetria de dedo, né? Você percebe que essa curva está totalmente irregular. Por quê? Porque não está conseguindo ler. Agora eu vou te mostrar uma curva perfeita da oximetria de dedo. Olha aqui. É dessa forma que tem que ficar a oximetria de dedo no momento que está fazendo a leitura correta. Então, gente, é importante retirar o esmalte do paciente. Muito importante. A mão que você vai colocar o oxímetro de dedo precisa retirar o esmalte. O esmalte também ele vai impedir que você consiga fazer a leitura correta. Outra coisa importante, quando você coloca o oxímetro de dedo, principalmente esses que são acoplados ao monitor, eles têm um desenho de uma unha. Então você vai colocar ele no formato da unha. Se você colocar ele ao contrário, ele também não consegue fazer a leitura correta. Por mais que apareça uma saturação ali, não vai ser a saturação fidedigna. Nós precisamos colocar o oxímetro de dedo da forma correta no dedo do nosso paciente para ele poder fazer a leitura. Outro ponto importante também, às vezes a gente olha para o nosso paciente e ele está dessaturando, né? Está tendo uma queda de saturação. Algumas intervenções que a gente faz já melhora muito aí a expansão pulmonar do nosso paciente. Se esse paciente estiver com a cabeceira em 0 grau, nós iremos elevar a cabeceira de 30 a 45 graus. No momento que nós elevamos a cabeceira do nosso paciente, os pulmões dele, ele começa a expandir de uma forma melhor. Então é muito importante nós fazermos isso, porque às vezes o paciente ele está tendo uma queda de saturação, mas o simples fato de você reposicionar esse paciente e aspirar a via aérea dele já vai melhorar muito a saturação desse paciente. Se a gente não fizer isso, a gente deixando, o que pode ocorrer com o meu paciente? Ele pode ter uma pneumonia aspirativa, porque às vezes ele está num decúbito inadequado, ele começa a deglutir, né, a saliva, às vezes ele começa a engasgar e isso acaba indo para o pulmão, porque às vezes ele está com uma possibilidade ineficaz de deglutição. Então é muito importante nós reposicionarmos esse paciente da forma correta para que ele possa assim garantir a oxigenação do nosso paciente. Então eu falei para você sobre a temperatura, falei para você sobre o choque séptico, falei para você sobre o esmalte e falei para você sobre o posicionamento correto do oxímetro de dedo. É muito importante. E lembrando também que existem algumas marcas muito inferiores. Às vezes a gente quer comprar mais barato e a gente compra o mais barato, já aconteceu isso comigo, e você coloca, ele não consegue fazer a leitura eficaz. Então é muito importante também você usar uma marca boa, um aparelho bom. Eu não vou citar marcas aqui, que eu não quero induzir ninguém a comprar, mas pense bem quando você for comprar um oxímetro, principalmente o portátil, porque se você comprar de uma marca muito inferior, às vezes você não vai conseguir ter a leitura fidedigna aí da oxigenação do seu paciente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Vou fazer mais vídeos assim, né? Chega um pouquinho de falar de piso salarial, vou falar quando tiver algo bem pertinente, mas é muito importante você saber dessas dicas, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço aí para você, do enfermeiro Fabiano. Eu só quero te lembrar que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o e-book Guia de Bolso em UTI. Se você quer ficar craque em UTI, esse guia de bolso vai te ajudar muito. É um e-book aí que você baixa no seu celular, no seu tablet, no seu computador e você estuda de onde você quiser. É um ótimo e-book mesmo, gente. Se não fosse bom, eu não estaria recomendando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Grande abraço aí para você, do enfermeiro Fabiano, e até o próximo vídeo.